bem? Bom dia para todos, que Deus abençoe. Segunda-feira, seja bem-vindo ao nosso canal. Tá muito quente, né? Tá um calor, mas graças a Deus nós estamos bem, com saúde, isso é que importa. Fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar do Salmo 32. Você já ouviu falar no Salmo 32? Talvez você ainda não escutou muito falar dele, mas o Salmo 32 fala do perdão de Deus para com o homem e do perdão e do nosso arrependimento para com Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre ligado, né, com Deus, pedindo perdão, porque a gente é falha, a gente erra pensamentos, palavras e atos. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 32, que nós vamos ler o Salmo. Tá ok? Abra sua Bíblia aí. O Salmo 32 é um salmo que fala da felicidade do homem perdoado. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Amém? Então ele está dizendo assim, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É aquele cuja... bem-aventurado é aquele homem feliz, né? Que o salmista está falando aqui, bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa pecado nele. O que quer dizer? O bem-aventurado é feliz aquele que Deus não repreende ele, que Deus não cobra ele do pecado, porque Deus sabe que a gente é pecador, mas quando você tem temor a Deus, você evita certas coisas que você sabe que é errada por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do amor e do temor que você tem a Deus. Amém? Você tem temor a Deus? Então isso é importante. Então o salmista está falando aqui que bem-aventurado e feliz o homem que Deus perdoa as suas transgressões. Entendeu? Feliz é aquele que o Senhor não imputa nele pecado, quer dizer, não acusa ele de nada. E que ele deve se alegrar por isso. Que ele deve se alegrar, que ele não age com falsidade com as pessoas, que ele é sincero. É você o teu caso? Se você é uma pessoa assim, que você deseja o bem às pessoas, que você não mesmo você recebendo mal, mas você deseja o bem, então você é uma pessoa bem-aventurada. É o que o Davi está falando aqui. Ele se sentia assim, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que gostava de justiça. Ele só ia para a guerra porque tinha que se defender. Mas ele gostava de paz, de amor. Amém? Então, você que talvez você tenha esse rancor, que as pessoas fazem mal a você, você deseja o mal a elas. Não deseje. Confie no Senhor, entrega ao Senhor os teus problemas, que Deus vai resolver. E você vai ser uma pessoa bem-aventurada, como o salmista diz aqui, ó. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Deus já perdoou nós através de Jesus Cristo. Quando Jesus foi na cruz, ele salvou a humanidade. Então a gente tem direito de chegar para Deus e pedir, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. E será perdoado, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Enquanto eu me calei, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em seguidão de estio. Aqui o profeta está dizendo que enquanto ele não confessou a Deus que ele tinha feito, apesar que Deus sabe tudo e ele vê tudo, não adianta você querer esconder, porque Deus sabe tudo. Ele vê tudo. Amém? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver os bons e para ver os maus. Então é importante você confessar para Deus seus pecados, confessar, ter sua comunhão com Ele. Senhor, olha, eu pratiquei isso, mas eu sei que isso não foi honesto. Então, Davi estava dizendo aqui, enquanto ele não confessou, ele não teve sossego, os ossos deles apodreceram, quer dizer, no sentido espiritual, né? No sentido espiritual. Então ele falou, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos estremeceram. Como ele diz aqui, ó. Enquanto eu me calei, envelheceram o quê? Os meus ossos.
pelo bramido em todo dia. Quer dizer, todo dia ele sentia dor de não confessar, de perdoar, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Quer dizer, não é a mão de Deus que pesava sobre ele, é a consciência da gente, entendeu? Porque quando a gente faz uma coisa que não agrada a Deus, a nossa consciência nos acusa. Ela fica nos acusando, e a pior coisa que tem é a sua consciência pesada, né? Então, Davi estava dizendo que a mão dele pesou sobre mim. Não é que Deus pesou a mão sobre ele, é que ele mesmo estava se condenando. É igual a gente, quando a gente tem uma coisa que não está legal, você sente logo que aquilo não caiu bem. Então, se você guarda mágoa, se você tem raiva das pessoas, não faça isso. Entrega na mão do Senhor. Seja uma pessoa de Deus, uma pessoa pura, como Davi era. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E ele dizia, enquanto eu não confessei os meus pecados, não tive sossego. Então, fale com Deus nesta manhã. Deus abençoe sua vida. Não importa a sua religião, o importante é que você crê no Senhor Deus e crê no seu Filho Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá o perdão através da cruz do Calvário. Aí Davi, ele falou, enquanto eu me calei, no Salmo 3 e 4, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em seguidão de estio, quer dizer, nem o humor ele não sorria mais, porque a mágoa que ele carregava era grande, o pecado era grande, mas quando ele confessou, aí ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até nos transbordar de muitas águas, estás a ele, esta não chegará. Amém? Então é o seguinte, ele está dizendo aqui, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Você sabia que vai chegar um tempo que você vai orar e você não vai achar Deus? Que você vai clamar e você não vai achar Deus? Você vai na igreja e não vai achar ninguém para te dar a palavra? Vai chegar esse tempo. Então Davi está dizendo, ainda bem, hoje é o tempo, eu confessei os meus pecados. Então a gente deve estar sempre em comunhão com Deus, pedindo perdão, porque isso é importante. Você trabalha, você se aborrece, você tem uma pessoa que faz mal a você, você fica com aquilo no coração. Meu irmão, a Bíblia diz que nós não podemos ter mágoa de ninguém. É entregar tudo na mão de Deus. Você é essa pessoa? Então você vai lá na igreja hoje. Se você tem algum problema, você vai lá na igreja que nós vamos conversar com você, orar por você. E você vai sentir uma pessoa feliz, você vai sorrir novamente, porque você será perdoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e continue confessando. Eu estarei no altar da graça e da verdade para orar por você e fazer atendimento a você ali na Avenida Edgar Romero, 206, entre o viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira. Ok? Deus abençoe e até amanhã.